Bom dia a todos, como é que vocês estão? Está no canal Luz no Fim do Túnel, eu sou o Helder de Araújo. Vamos lançar luz hoje sobre o Tribunal Internacional Penal de Haia, que está movendo uma ação contra o apartheid mortal perpetrado pelo Estado sionista de Israel na faixa de Gaza contra o povo palestino. Foi necessária uma nação africana, não uma nação árabe, muçulmana ou eurasiana, mas significativamente um membro do BRICS, para tentar quebrar as correntes de ferro implantadas pelo sionismo, através do medo, do poder financeiro, de ameaças contínuas, escravizando não só a Palestina, mas também boa parte da população do planeta Terra. Por uma reviravolta poética e histórica, a África do Sul, uma nação que sabe muito bem o que é o apartheid, assumiu uma posição moral elevada. Foi a primeira nação a apresentar uma ação contra o apartheid de Israel no Tribunal Internacional de Justiça, o TIJ. Processo de 84 páginas, bem documentado e apresentado dia 29 de dezembro de 2023, detalha os horrores perpetrados na faixa de Gaza ocupada, né? E seguidos por todos com um celular em todo o planeta. Ou seja, qualquer pessoa com celular consegue saber o que está acontecendo em Gaza, porque imagens tomadas lá e que são vazadas, naturalmente, à revelia dos ocupadores, dos colonizadores, né, dos genocidas, consegue enviar para o resto do mundo. A África do Sul pede ao TIJ, o tribunal, um órgão ligado à ONU, algo muito simples: declarar oficialmente que o Estado de Israel violou todas as suas responsabilidades ao abrigo do direito internacional. Desde 7 de outubro, quando houve o ataque, né, de falsa bandeira, de falso flag, o ataque do Hamas em Israel. Também a Convenção sobre o Genocídio, que é de 1948, que é o documento no qual ele se legitima, segundo o qual o genocídio, e aí tem a definição de genocídio no documento da Convenção sobre o Genocídio, que é de 1948, mesmo ano da fundação do Estado de Israel pela ONU. Genocídio consiste em atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. A África do Sul é apoiada pela Jordânia, Bolívia, Turquia, Malásia e, significativamente, pela Organização da Cooperação Islâmica, OIC, que reúne as terras do Islão, os países islâmicos. Né? São 57 países, dos quais 48, pelo menos, têm a maioria da sua população é muçulmana. Praticamente todo o sul global apoiando aí o tribunal acionado pela África do Sul. O que quer que aconteça em Haia, que fica na Holanda, que é onde fica a sede do Tribunal Internacional Penal, poderá ir além de uma possível condenação de Israel, vai além disso. Tanto Pretória, capital da África do Sul, como Tel Aviv, capital de Israel, são membros do tribunal. Portanto, as decisões são vinculativas. O tribunal, em teoria, tem mais peso do que o Conselho de Segurança da ONU, já que o Conselho de Segurança da ONU é totalmente manipulado pelos Estados Unidos, os quais vetam qualquer fato concreto que manchem a autoimagem de Israel, que, aliás, já está permanentemente manchada. Contudo, o tribunal não tem poder de execução, o tribunal é fraco, vamos dizer a verdade. O que a África do Sul pretende é que o tribunal imponha a Israel aí uma ordem internacional para parar a invasão, ou seja, cessar o genocídio e a ocupação imediatamente. Isso deve ser a primeira prioridade, né? Resgatar a vida humana, salvar as pessoas. O genocídio em curso na Palestina ocupada é uma história horrenda, hedionda e bastante bem conhecida. Já fiz alguns vídeos sobre o assunto, inclusive um titulado Nakba, que vocês podem encontrar aí nos vídeos do canal. É uma história assim construída na nossa cara, né? De homens e mulheres do século XXI. Não é um relato de ficção científica ou um filme de Hollywood sobre um genocídio que ocorre em algum universo distante, em algum portal, no multiverso. Não. É aqui mesmo, na nossa cara. E aqui perto, à nossa volta. A candidatura de Pretória, capital da África do Sul, tem o mérito de traçar aí o grande quadro, traçar aí um panorama do assunto, né? No contexto mais amplo da conduta de Israel em relação aos palestinos durante um século seguido. Sobretudo 75 anos de apartheid comprovado contra o povo palestino, a ocupação beligerante do território de maneira policial e militar
tem mais ou menos uns 60 anos seguidos, e o bloqueio total com a construção de muros e a transformação de Gaza num campo de concentração já há 16 anos. Causa, efeito e intenção, que são termos jurídicos, estão claramente delineados aí. Causa, nós fomos atacados pelo Hamas. Efeito, morte de civis palestinos na faixa de Gaza. Intenção, limpeza étnica. Tudo isso está sendo colocado aí no processo. Depois existem também os atos e omissões de Israel, atos e omissões, que constituem diversas violações do direito internacional. A África do Sul lista isso daí como caráter genocida, uma vez que está empenhado com a intenção específica necessária, o que é chamado em direito dolos specialis, de destruir os palestinos em Gaza como parte de um grupo nacional, racial e étnico palestino mais amplo. O dolos specialis é o seguinte, é uma ação cometida com dolo, com a intenção deliberada de causar dano. Não é simplesmente culpado, não é uma coisa que ele faz sem querer, ele faz propositalmente, com total deliberação e decisão, ele faz conscientemente isso daí. Os fatos, está na página 9 do requerimento, são brutais, varia desde o massacre indiscriminado de civis até a expulsão em massa. Isso está no documento, estima-se que mais de 1,9 milhão de palestinos, quase 2 milhões, de uma população de 2 milhões e 300 mil palestinos, que é a população da faixa de Gaza. Cerca de 85% da população foi forçada a abandonar as suas casas. Não há lugar seguro para fugir, e também a própria fuga não é segura. Aqueles que não podem sair ou se recusam a ser deslocados são mortos imediatamente, ou correm o risco extremo de serem mortos nas suas próprias casas. Pior, quando eles vão e obedecem à intimação de Israel de que eles têm que sair dali e ir para outro lugar, eles são executados em plena fuga, na própria rua, pelas patrulhas anticristãs, do anticristo. Já vou explicar essa questão. Né? Não há como voltar atrás, como relatou o próprio relator, né, sobre os direitos humanos das pessoas deslocadas internamente. As habitações, as infraestruturas civis de Gaza, sobretudo hospitais, padarias, escolas, creches, igrejas, foram totalmente arrasadas, frustrando quaisquer perspectivas realistas dos deslocados de Gaza regressarem para casa. Na verdade, sua casa não existe mais. São escombros, né? Repetindo um longo histórico aí de deslocamento forçado em massa de palestinos por Israel. Isso aí não é agora que está acontecendo, agora simplesmente se intensificou. Isso aí já vem acontecendo há mais ou menos um século. O hegemon, que é o hegemonista, o excepcionalista norte-americano aí, o hegemon é o imperialismo ocidental, levado a cabo com o país proxy Estados Unidos da América. É o cúmplice do genocídio. O item 142 do documento, do processo, resume todo o drama. Toda a população enfrenta fome, 93% da população de Gaza enfrenta a situação de fome, de privação de alimento. De 1 em cada 4 palestinos enfrentam condições de morte iminente por subnutrição. Então, é uma questão que não chega o alimento, os israelenses impedem, muitas pessoas do mundo todo enviam víveres e mantimentos para os palestinos, mas as forças anticristãs de Israel impedem que esses mantimentos cheguem até os habitantes de Gaza. Nesse contexto, em 25 de dezembro, dia de Natal, o primeiro-ministro de Israel, o supremacista e flagelo Benjamin Netanyahu, redobrou sua retórica genocida. Promete: não vamos parar, continuaremos a lutar e estamos a aprofundar os combates nos próximos dias. Isso será uma longa batalha e não está perto de terminar. E aí se falou no Armagedon e na vinda do anticristo e as profecias de Elias, e ele começa a citar toda aquela baboseira bíblica, né? Lembrando, já fiz um vídeo ontem, quando você se remete a passagens bíblicas para justificar ações, você é um fundamentalista, você é um terrorista. Se você usa a Bíblia para justificar atos de limpeza étnica, de genocídio, de autodefesa maquiavélica, você é um terrorista.
Assim, com extrema urgência, enquanto se aguarda a decisão do tribunal sobre o mérito deste caso, a África do Sul pede ações provisórias, medidas cautelares. A primeira das quais será: o Estado de Israel deve suspender imediatamente sua ação militar. Na verdade, nunca devia ter começado isso. Operações dentro e contra Gaza têm que cessar imediatamente. Isso equivale ao cessar-fogo permanente, que, aliás, os Estados Unidos já negou lá dentro da ONU várias vezes, o cessar-fogo pedido pela maioria dos países do mundo. Cada grão de areia do Negev, Arábia, sabe que os psicopatas neocons lá de Washington, encarregados da política externa dos Estados Unidos, incluindo o seu ocupante senil, o seu leitor de teleprompter, o boneco da Casa Branca, Joe Biden, controlado remotamente, não são apenas cúmplices do genocídio israelita, mas também se opõem a qualquer possibilidade de cessar fogo. Isso é mais um fato trágico aí para a imagem que os Estados Unidos faz de si mesmo perante o resto do mundo, e eles consideram o resto do mundo, né? Essa cumplicidade aí dos Estados Unidos com Israel é punível também, por lei, mesmo que seja uma lei fraca. Como eu já disse, o Tribunal Penal Internacional de Haia é fraco, no entanto, ele tem a força de fazer a opinião pública mundial ter uma referência jurídica. Isso é muito importante, que é o soft power. Quando o mundo inteiro estiver unido contra esse genocídio, as coisas não vão ficar tão fáceis para Israel e para os Estados Unidos. Portanto, é um fato banal aí que Washington e Tel Aviv vão agir sem restrições para bloquear o julgamento que é imposto aí pelo tribunal. Eles vão utilizar todos os meios de pressão que eles são largamente habilitados a meios de pressão. Ameaças, difamações, suicídios, né? Isso se enquadra no poder aí que esse tribunal tem, nos limites do poder que esse tribunal tem, né, para impor um Estado de Direito aí internacional aos excepcionalistas de Washington e Tel Aviv. Enquanto o Sul global está alarmado, né, é levado a agir contra um ataque militar sem precedentes de Israel a Gaza, onde mais de 1% da população foi assassinada em menos de 3 meses. O pessoal calcula 1% da população do Brasil. Dá quase 3 milhões de habitantes. Imagine 20% da população de São Paulo. Só para você fazer um termo de comparação, um comparativo aí, uma analogia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel arregimentou as suas embaixadas, que são totalmente aparelhadas aí pela ideologia sionista, para pressionar os diplomatas e os políticos cooptados, emitindo uma declaração imediata e inequívoca nos seguintes termos: declarar pública e claramente que o seu país rejeita as alegações ultrajantes, absurdas e infundadas feitas contra Israel pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Lembrando que Israel é signatário desse mesmo tribunal ao qual ele nega a legitimidade. Será bastante esclarecedor nós vemos quais nações vão cumprir a ordem dada aí dos sionistas e quais vão seguir o próprio processo do tribunal. Os atuais esforços de Pretória, capital da África do Sul, pode ter sucesso ou não. Esse caso será provavelmente apenas o primeiro do gênero apresentado em tribunais do mundo inteiro nos próximos meses e anos. Os BRICS aí faz parte da nova onda de organizações internacionais que desafiam a hegemonia ocidental, que eu chamo de hegemon, e a sua ordem baseada em regras. Essas regras não significam absolutamente nada, essas ordem internacional baseada em regras. Porque quem prega essa ordem internacional baseada em regras são 3 países aí, Estados Unidos, Israel e Reino Unido, que não seguem absolutamente regra nenhuma. Eles querem impor regras para os outros, mas eles se colocam acima de qualquer regra. São regras que ninguém nunca viu, né? Nenhum dos que falam em nome dessas regras jamais as cumpriu. O multipolarismo, o mundo multipolar, aí surgiu para corrigir, né? Corrigir a Carta das Nações da ONU, que não está servindo para mais nada. Essa Carta das Nações da ONU, né, do direito de autodeterminação dos povos, dos direitos humanos, enfim, do direito à soberania, né, e tudo isso tem sido destruído criminosamente pelo Ocidente hegemônico, pelo imperialismo ocidental norte-americano. O multipolarismo aponta para a ilegalidade dessas tais regras.
O sistema de Estado que sustenta a ordem global dos países, das nações, não pode funcionar sem o direito internacional que assegura a própria existência do Estado Nacional. Sem uma lei aí que seja seguida pela grande maioria do mundo e que se coloque acima dos excepcionalistas, do hegemon, nós vamos ter que conviver aí com guerras, guerras e mais guerras infinitas perpetradas pelos excepcionalistas dos Estados Unidos, de Israel e do Reino Unido. Esse universo aí de guerra sem fim é o que eles nos propõem, é o que eles nos jogam na nossa cara. O caso de genocídio da África do Sul, do processo movido pela África do Sul contra Israel, é flagrantemente necessário para reverter essas violações flagrantes do sistema internacional. Será quase certamente o primeiro de muitos desses litígios contra Israel e os seus aliados para devolver o mundo a alguma estabilidade, a alguma segurança e ao bom senso. Pessoal, é o que tínhamos para hoje. Espero que o vídeo tenha ficado correto, porque eu tive que refazer, porque eu estou usando o Meet e eu vi que estava dando alguns defeitos aí no meio da transmissão. Eu refiz, eu espero que esse saia bem. Então, fico muito feliz aí, contente com a sua presença no nosso canal de mídia alternativa, canal independente, canal de livre pensamento e livre expressão sobre a realidade, sobre os fatos. Você encontra muito mais verdades em canais alternativos do que na grande mídia sionista mainstream, norte-americana, israelense e britânica. CNN, Globo, CBS, isso não é mídia confiável. Mídia confiável é a mídia onde a pessoa fala para você diretamente o que ela pensa. Os nossos pensamentos têm mais valor do que o pensamento estereotipado aí da grande mídia. Ok? Muito bem, pessoal. Então, agradeço a atenção de todos. Se gostou, dá um like, faz um comentário, traz um seguidor para o nosso canal. Estamos aqui, até a próxima e fiquem com Deus.